Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre habilidades sensoriais e o autismo. Nessa aula iremos compreender melhor como funciona a integração sensorial no autismo e como identificar disfunções no processamento sensorial. Bom, a integração sensorial é a capacidade de receber e de processar os estímulos sensoriais aos quais estamos aí constantemente expostos. Podemos definir a integração sensorial como o processo no qual o cérebro organiza as informações que recebe para poder dar uma resposta adequada. Esse processo ele estrutura aí as sensações vindas de fora e de dentro do próprio corpo, de forma que possamos interagir com elas. Uma característica comum no autismo é o hiper ou hipossensibilidade a esses estímulos como luz, toque, textura, som. Isso significa que uma pessoa com TEA, por exemplo, ela pode escutar muito bem os sons, inclusive os distantes, a ponto de se incomodar com barulhos e ruídos que pode ser extremamente sensível a esses estímulos. Ou no caso do hipossensibilidade, pode não sentir dor e acabar se machucando sem perceber. Dessa forma, a disfunção do processamento sensorial é um sintoma do TEA. Ela está descrita como hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesses incomuns em aspectos sensoriais do ambiente, em relação à textura, à dor, sons, a temperatura, a cheiro, toque, luz, certo? Pessoal, e a incorporação sensorial no autismo? Bom, essa é uma habilidade que se desenvolve à medida que aprendemos a organizar, a interagir e responder a estímulos aí do ambiente. No entanto, o aspecto sensorial no autismo ele funciona de uma maneira muito específica. Essa característica do TEA, ela pode trazer algumas dificuldades para o aluno que a possui, já que as sensações ligadas aos sentidos, como a visão, paladar, audição, tato, olfato, eles podem ser muito mais intensas e difíceis. Por isso, intervenções adequadas, elas devem ser feitas para que as consequências da disfunção sensorial sejam mínimas. Vamos falar um pouquinho desse processamento, pessoal. Como que ocorre esse processamento sensorial? Bom, ele envolve a capacidade de receber, organizar e de interpretar os estímulos sensoriais através do toque, do movimento, do olfato, visão, paladar, audição. Esse processo se torna automático para muitas pessoas, mas no autismo, essas interações, elas se dão de uma forma diferente. Algumas crianças com autismo, elas se sentem invadidas e muito incomodadas com as informações que chegam do ambiente e também do seu próprio corpo, como as reações emocionais e motoras. Segundo pesquisas e estudos, os 3 aspectos do processamento sensorial no autismo são: os estímulos não são adequadamente registrados, não são modulados corretamente pelo sistema nervoso central e inabilidade de interagir às diversas sensações do ambiente. Mas como que nós vamos fazer a identificação aí dessa disfunção do processamento sensorial? Como a disfunção sensorial ela pode estar presente em crianças com autismo, é importante entender o que é melhor fazer para estimular a integração sensorial. Isso porque a disfunção ela afeta a vida das crianças com autismo e interfere em suas atividades cotidianas. Vale lembrar que as pessoas com TEA, elas experimentam os estímulos sensoriais de maneiras distintas. Algumas apresentam ansiedade e outras têm grande interesse e fascínio. Para tratar as diferenças sensoriais ou a disfunção do processamento sensorial, ou seja, quando essas sensações são vividas com angústia, é indicada a terapia de integração sensorial. Pessoal, vamos falar um pouquinho desse tratamento, então? Bom, a terapia de integração sensorial no autismo é uma vertente da terapia ocupacional.
com atividades sensoriais que ajudam as crianças a responderem melhor aos estímulos e informações do ambiente. A terapia é indicada quando as disfunções sensoriais atrapalham a criança com autismo, atrapalham ela a gerenciar as suas emoções e reações aos estímulos que recebe. Cada criança é avaliada em suas necessidades, de acordo com a sua capacidade de integrar informações sensoriais. Na terapia de integração sensorial, cada programa é traçado de forma individualizada, sendo um tratamento com diversas experiências sensoriais e terapêuticas. As intervenções são pensadas para oferecer desafios para as crianças, como jogar bola, balançar, entre outras atividades sensoriais. Mas vale lembrar que as intervenções e atividades também têm como foco desenvolver a consciência corporal das crianças com autismo. Geralmente a terapia de integração sensorial, ela melhora o foco, melhora também a concentração e reduz a ansiedade. Um terapeuta ocupacional e um fisioterapeuta, eles podem sim trabalhar em conjunto na terapia integrativa sensorial. As atividades costumam ser divertidas e prazerosas, ainda que desafiadoras, e acontecem em espaços adequados, com equipamentos como trapézio, balanço, entre outros, né? O objetivo da terapia sensorial é mudar a forma como as sensações são processadas pelo cérebro. Isso ajuda as crianças com autismo a entender melhor as informações que recebem do ambiente e usá-las para realizar as suas atividades diárias. Sendo assim, em primeiro lugar, é fundamental compreender a importância de uma avaliação da sensibilidade sensorial de cada criança. Isso deve ser feito por um profissional capacitado para garantir que o programa de terapia sensorial englobe aí as reais necessidades de integração sensorial de cada criança. E a partir dessa avaliação, o profissional ele faz ali um planejamento das intervenções que serão realizadas e também avalia o resultado das mesmas, certo? Mas existem diversas pesquisas sobre a terapia de integração social em crianças com autismo, comprovando a sua eficácia, e quanto mais cedo a criança começar o tratamento, mais cedo irá melhorar em suas dificuldades. Certo, pessoal? Por hoje é só. Até mais!